Esse mangá é perfeito para aqueles que são amantes de suspense e ficção científica. Enfim, vamos lá. Oi, Tomandate, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia, esse é o canal Foca na Ásia, é um canal de animes, mangás, doramas, então se você gosta disso, eu já peço que se inscreva aqui e vamos lá, porque hoje eu vou falar sobre o lançamento do mês, que é o volume 1 de Leviathan, que é um mangá de suspense e ficção científica, lançado pela editora JBC. Olha aqui, que é a capa maravilhosa. A história começa com um grupo de saqueadores vagando pelo espaço, e eles descobrem uma nave que está parcialmente destruída e que já tem alguns anos, não se sabe exatamente quantos anos que ela está lá. E eles adentram em busca de objetos de valor, algum registro ou talvez um sobrevivente, né, quem sabe. E aí eles ficam vagando pela nave Leviathan e descobrem um diário. E esse diário foi escrito há alguns anos por um adolescente. No início eles não dão muita credibilidade porque eles leem fatos que indicavam ser uma ficção criada na cabeça de um adolescente que não tinha mais nada para fazer. Então eles acham que era só um adolescente criando uma história. Mas aos poucos, à medida que eles foram lendo com a riqueza de detalhes e vendo a situação da nave, como ela estava, eles começam a acreditar que realmente aquilo que estava registrado no diário aconteceu. E aí, quando a gente passa, né, pro passado do mangá, que é quando acontece essa destruição dessa nave, porque o mangá fica oscilando entre o presente, que é quando tá esses saqueadores descobrindo a nave, e o passado, que é quando acontece o fato narrado pelo menino no diário. Aí que começa a parte que interessa, né? Um grupo de estudantes está fazendo uma excursão de formatura saindo da Estrela Centauri até a Terra. No universo de Leviathan, a Terra tem um planeta colônia chamado Centauri, onde os cidadãos de Centauri são tipo uns cidadãos de segunda categoria. É realmente um planeta colônia da Terra. E esse grupo de estudantes está saindo na nave Leviathan, juntamente com os professores, em uma viagem de excursão escolar, de formatura. E aí, no meio da viagem, essa nave ela é atingida por alguma coisa que não se sabe ainda o que é. E que eles presumem ser algum fragmento de batalha entre a Terra e um outro planeta na qual a Terra tem rivalidade. Como se não tivesse mais como piorar, a parte mais atingida foi exatamente a parte onde tinha o oxigênio de emergência, o oxigênio reserva que a nave comportava. O oxigênio que ainda está sendo utilizado só tem mais 3 dias até ele se acabar. E aí um dos professores vai até o robô da nave programado por inteligência artificial, e pergunta qual a situação da nave e se há possibilidade de eles terem socorros a tempo. E aí esse robô ele explica que o oxigênio só vai durar 3 dias, os socorros provavelmente não vão chegar a tempo, e a única maneira de eles sobreviverem é pela câmara criogênica, que é aquela que você entra, se congela e espera os socorros chegarem. Só que só tem um problema. Só tem uma câmara criogênica. E aí o professor espertamente fala para o robô não falar isso para ninguém, alegando que não era para causar pânico nas pessoas. Sendo que no fundo é porque não queria que ninguém soubesse disso, para ele sozinho ir até a câmara criogênica e sobreviver. Porém, tinham 2 crianças escutando essa conversa, que era o nosso protagonista, o jovem Ichinose, que foi o autor do diário que os saqueadores encontraram, e uma menina chamada Nikaido, que é a amiguinha dele. Ambos estavam escondidos na parede e escutaram a conversa do professor com o robô. A outra professora, responsável pelos alunos, tinha pedido para a Nikaido e para o Ichinose irem procurar um remédio aonde eles estavam indo, e aí eles coincidentemente escutaram essa conversa entre o outro professor e o robô. 3 pessoas sabem: o professor, o Ichinose e a Nikaido. Sendo que antes de o Ichinose e a Nikaido saírem, um deles deixou o remédio cair e o professor escutou. Só que ele não viu as crianças saindo, ele não sabe quem foi, ele só sabe que
alguém estava lá escutando. E aí ele fica com isso na cabeça e tenta descobrir quem foi a pessoa que estava lá. E aí ele descobre que a outra professora tinha dito para uma das alunas ir até lá. E que essa aluna era a Nikaido. Eis que o professor tenta intimidar essa aluna. Tempos depois, as pessoas descobrem que o professor foi morto. E agora só temos mais 2 pessoas sabendo da câmara criogênica, que são os 2 adolescentes. O Ichinose, o autor do diário, que os saqueadores acham, e a Nikaido. A Nikaido, ela tenta convencer o Ichinose a não falar para ninguém sobre o que eles ouviram. E aí o Ichinose concorda inicialmente em não falar. Apesar de que ele quer falar para as pessoas porque acha que é a melhor situação, mas depois ele concorda em não falar. E aí eles tentam manter isso escondido. Só que com a morte do outro professor, o Ichinose, ele começa a ficar receoso. E ele anota isso no diário dele, contando exatamente tudo o que aconteceu. E se alguém encontrar esse diário, né? Tempos depois, isso no intervalo de 3 dias, 2 horas depois, outros acontecimentos estranhos ocorrem. Outras pessoas começam a morrer. E as coisas começam a ficar cada vez mais suspeitas. É uma história que testa os limites da moralidade das pessoas. Até que ponto existe sua humanidade e você abandona essa humanidade para conseguir sobreviver numa situação desesperadora, que foi a situação em que as crianças e os 2 professores se encontravam dentro da nave. Porque isso, a informação, ela começa a vazar aos poucos, sabe? Outras pessoas acabam sabendo do diário do Ichinose. Isso alinhado com o fato de que outras pessoas morreram misteriosamente. E um diário narrando acontecimentos estranhos, as pessoas acabaram sabendo o que estava acontecendo e da existência dessa câmara criogênica. Chega um ponto do volume em que as pessoas começam a desconfiarem uns dos outros, quando essa informação vaza, e a ficarem na defensiva e no ataque ao mesmo tempo. O mangá, que lida muito bem com essa questão de sobrevivência, racionalidade, moralidade, humanidade, e até que ponto você chega para sobreviver, ele foi criado pelo mangaka Shiro Kuroi, da editora JBC, e ele é completo em 3 volumes. Então, assim, é perfeito. Esse mangá é perfeito para pessoas que não tem muita disponibilidade para ficar comprando vários volumes de mangás e quer uma coisa mais rápida e que ao mesmo tempo adora essas didáticas de ficção científica e de sobrevivência. É perfeito, é excelente. São 3 volumes só e a gente tá no primeiro volume, que é esse aqui, ó. É relativamente grossinho, mas a leitura é bem rápida. É bem interessante e bem rápida ao mesmo tempo. À medida que a história passa e as coisas vão ficando cada vez mais sérias e as pessoas desconfiando umas das outras, a gente percebe até laços de amizade se dissolvendo no meio disso tudo. E as pessoas chegando a seu limite de irracionalidade, por desespero, por desconfiança, por medo. Realmente acontece uma batalha de sobrevivência quando as outras pessoas descobrem o que está acontecendo e que só há uma solução do conhecimento, só há uma cabine. À medida que isso, a informação vai vazando e as pessoas vão desaparecendo, vão morrendo misteriosamente, que gera uma comoção e um pânico. É um mangá extremamente envolvente, uma leitura super rápida. Super indico para todas aquelas pessoas que gostam de suspense, que gostam de ficção científica, que gostam de histórias que falam sobre sobrevivência e sobre desespero e moralidade, racionalidade, de limites de humanidade. Com certeza você vai adorar esse mangá. Ele é muito bem desenhado. E aqui temos a capa de Leviatã. Muito bonita. Editora JBC, mangaka Shiro Kuroi. E aqui a Nikaido. Por dentro da capa. Olha a qualidade do desenho. Dos traços. Aqui a nave Leviatã. Esse aqui é um dos saqueadores.
encontrando a nave. Essa é a parte recente da história do presente, quando os saqueadores entram na nave e ficam desvendando os acontecimentos que ocorreram lá. E aí é quando vai começar de fato, né, a história. Ou um pouquinho mais pra frente, pra vocês verem os acontecimentos com as crianças. Esse aqui é o Ichinose, que é o protagonista, e a Nikaido, que são as duas crianças que descobrem sobre a câmara criogênica. A história gira em torno deles. Daqui o robô e o professor. Eu vou andar um pouquinho para vocês verem mais sobre outra professora. Vocês estão vendo, né, pela qualidade do desenho, pelo traço, as situações, a riqueza de detalhes, as situações de desespero, as expressões de medo, de desconfiança. Olha isso aqui. É realmente impressionante a qualidade visual desse mangá. Vocês percebem que não tem muito diálogo, né? Que o mangá, o próprio desenho por si só, já fala o que tá ocorrendo. Vou passar um pouquinho aqui. Aqui apresentando os personagens, os estudantes, a nave destruída. Bom, os saqueadores. E aqui o final. É isso, gente. O preço de capa é R$ 59,90. Muito bem feito, muito bem caprichado. Capa dura. Não há nenhuma transparência no papel. Então, vale a pena adquirir. Vale a pena ler. É um excelente mangá. Eu tô ansiosa para saber o que vai acontecer nos próximos volumes. Como que eles vão se enrolar essa situação. Se alguém vai realmente sobreviver. E o que é que vai acontecer com os saqueadores, né? Eis a questão. Será que alguém sobreviveu e vai fazer alguma coisa contra os saqueadores? Não se sabe. Até porque não se sabe quantos anos se passaram desde então. Então, é isso aí. Muito bom. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do review de Leviathan. Eu super recomendo esse mangá. É muito bom, é muito envolvente. Comprem. E eu vou deixar aqui o link para vocês adquirirem o mangá de vocês. São só 3 volumes e atualmente só está no primeiro, que é esse aqui que eu mostrei. Então tem tempo de comprar, de acompanhar esse e acompanhar os próximos. E curtem, comentem, compartilhem, apoiem o canal, se inscrevam para eu trazer mais com mais periodicidade, com mais qualidade para vocês. Apoiem que está começando. E é isso aí. Muito obrigada, Tomodade. Até mais. Tchau, tchau.